Bom, então, boa noite a todos novamente, né? Israel entrou aí depois, que eu já Boa noite, galera. rodado a turma, né? Você já deve estar vendo minha tela, né? Com a tela do NetAcad, né? Tá aparecendo já. Hoje a tendência é que seja mais rápido, né? A previsão para a aula de ontem era falar sobre o IPv4 e IPv6, mas aí pelos problemas de conectividade que eu experimentei aqui, acabou que não deu tempo de falar sobre isso, então eu vou só esgotar esse assunto, IPv6, e aí eu já libero vocês para, enfim, já libero vocês e na próxima quinta-feira a gente continuaria com as nossas conversas, tá? Bom, então a gente falou ontem do protocolo IPv4, eu mostrei para vocês é, uma série de características do protocolo IPv4, exploramos vários campos, né, do cabeçalho do pacote IPv4 e hoje eu vou mostrar para vocês a motivação para um novo protocolo, né? Por que que o IPv4 não continuou, né? Por que que ele, aliás, ele ainda está sendo utilizado, mas por que que se buscou um novo protocolo, né? E algumas características também. Lembrando que o meu objetivo aqui não é a gente ficar trabalhando com o protocolo IPv6, é simplesmente mostrar que existem atualmente os dois protocolos e que a tendência, obviamente, é que o protocolo IPv4 seja substituído pelo IPv6, tá? Então, por que um novo protocolo? A principal motivação que os projetistas, né, que os órgãos que controlam a questão de endereçamento e distribuição de endereços pelo mundo foi o iminente esgotamento de endereços IP. Tá? Então, o protocolo IP ele foi evoluindo até o IPv4 e este protocolo IPv4 passou a ser usado, né, de forma global, de forma mundial. Tá? Então, o principal motivo para se adotar um novo protocolo está aqui, ó, falta de endereços IP. Bom, mas como assim falta de endereços IP? Né? Primeiro, quantos endereços IP V4 existem? Olha aqui, 4 bilhões. Tá? Então, aparentemente, esse número parece um número muito grande. Tá? Para os dias de hoje, a gente já sabe que seria insuficiente pela quantidade de dispositivos que a gente tem conectado à internet. Tá? Mas, quando o protocolo IPv4 foi disponibilizado, a realidade era bem diferente, né? A quantidade de dispositivos era bem pequena. Estimou-se, né, a expectativa que se tinha que 4 bilhões seria um valor inesgotável, né? Ou pelo menos por muitos e muitos anos, várias décadas, a gente não teria problema com isso. Tá? Acontece que, como eu falei, o número de dispositivos cresceu e, mais recentemente, ele cresceu de forma muito mais rápida. E, além disso, o projeto de endereçamento IPv4, que a gente vai falar sobre ele ao longo da disciplina, ele foi feito de uma forma que proporcionava muito desperdício. Tá? Então, dos 4 bilhões, eu não tenho o número exato, mas estima-se aí que talvez um quarto desses endereços fossem reservados para propósitos específicos, ou seja, não poderia ser utilizado de fato por uma máquina. E, além disso, do restante, né, que ainda assim seria um número grande, quando uma empresa se conectava à internet e solicitava, né, um bloco de endereços IP, IPv4, existia uma limitação com relação ao tamanho dos blocos. Então, uma vez que o mínimo era de 256 IPs por bloco, se a empresa tivesse, sei lá, 5 máquinas,
a ela seria atribuído um bloco com 256 endereços IP. E mesmo que ela não utilizasse os outros 251, supondo que ela tivesse 5 máquinas, estes não poderiam ser utilizados por outras empresas. Então, havia um desperdício, por um lado, com relação a endereços IP reservado, e havia desperdício, por outro lado, no sentido de que, uma vez que um bloco foi atribuído, ele pertenceria àquela organização e somente ela poderia fazer uso daqueles endereços. Então, isso fez com que a quantidade de endereços IPv4 disponíveis minguasse, né? Realmente caísse de uma forma rápida, vertiginosa. Né? E aí, diante desse fato, né, a falta de endereço IP estava caminhando para o esgotamento dele, né, ou seja, não haveria mais endereços IP disponíveis para poder atribuir a novas conexões à internet. Então, os responsáveis resolveram, então, criar um novo protocolo, tá? Uma nova versão do protocolo IP. Tá? Vamos ver se vocês se lembram da aula de ontem. O endereço IPv4, ele tem quantos bits de tamanho? Vocês lembram? 32? 32 bits. Muito bem. Por isso que esse número 4 bilhões aparece. Tá? Da onde que vem esse número 4 bilhões? Quando você tem uma sequência de bits, né, uma quantidade de bits, por exemplo, 3 bits. Aliás, 3 não, 2 bits. Tá? Quantas combinações você pode fazer com esses 2 bits? Pode ser 00, pode ser 00, 01, 10 e 11. Ou seja, 4 combinações. Se fossem 3 bits, seriam 8 combinações. Se fossem 4 bits, seriam 16 combinações. Ou seja, a quantidade de bits, se você colocar como expoente de uma base 2, te dá a quantidade de combinações possíveis. Então, com 32 bits, se você fizer 2 elevado a 32, você vai chegar nesse número aqui, aproximado de 4 bilhões. Ou seja, com 32 bits, eu posso fazer 4 bilhões de combinações diferentes. Cada uma dessas combinações representa um endereço IP. Tá? Então, qual que foi a primeira ideia da equipe que se propôs a fazer um novo protocolo? Olha, 32 bits me proporciona 4 bilhões de endereços. Então, vamos colocar mais bits. Vamos fazer com que os endereços IPv6, né, tenham mais de 32 bits. Tá? E aí, se vocês se lembrarem da matemática de potências, né, quando você tem, por exemplo, uma base 2, para cada valor, para cada unidade que você aumenta do expoente, você dobra a quantidade. Né? Então, por exemplo, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3. Aumentei o expoente de uma unidade. 2 elevado a 3 é 8. Dobrou. De 4 para 8. Tá? Então, 32 bits gerariam 4 bilhões de endereços. Se aumentasse 1 bit para 33, o total de endereços passaria para 8 bilhões. Tá? Dobraria. Então, eles analisaram qual seria a situação, digamos, mais adequada para poder determinar qual vai ser o tamanho do novo endereço IP. Tá? Vocês sabem quantos bits tem endereço IP? V6? Vou falar, mas só para saber se vocês já sabem. Eu não sei, não. Beleza. Então, vou deixar aqui como mistério até a gente chegar nesse... É 128? Nesse ponto. Isso, Otávio, 128. 128 bits, tá? Então, para vocês ficarem imaginando aí, ó, 32 bits me proporcionam 4 bilhões de endereços. Cada 1 bit a mais faria isso daqui dobrar. Então, 33 bits seria 8 bilhões. 34 bits seriam 16 bilhões, tá? Imagina que são 128 bits em termos de possibilidades. Vão pensando aí, tá? Então, a motivação para o IPv6 começa daqui, ó, falta de endereço IP. Tá? Outra coisa, expansão na tabela de roteamento da internet. Esse assunto de roteamento a gente vai tratar com mais detalhes no próximo semestre, né? Se Deus quiser, de maneira presencial. Mas, enfim, os roteadores são os grandes responsáveis por fazer a internet o que ela é, né? Porque eles são elementos intermediários
que tem uma capacidade de receber pacotes por uma interface. Ainda que eles não estejam conectados diretamente, eles conseguem saber qual é o caminho para se chegar até uma rede de destino. Tá? Para isso, eles armazenam informações em uma tabela, chamada tabela de roteamento. Tá? Então, a tabela de roteamento, como está escrito aqui, é usada por roteadores para escolher o melhor caminho. Conforme aumenta o número de servidores conectados à internet, também cresce o número de rotas. E essas rotas consomem muitos recursos de memória em roteadores na internet. Quer dizer, então, o seguinte: se eu conseguir representar um conjunto grande de rede por um número IP, eu conseguiria diminuir o tamanho das tabelas de roteamento e, consequentemente, as exigências de recursos de memória e processador. Tá? Então, esse é um outro aspecto. Outra coisa, falta de conectividade ponta a ponta. Vocês já devem, mesmo que a gente não tenha explorado isso aqui no curso, mas vocês já devem ter aí noção de que os números IP que vocês têm em casa, eles se repetem, né? O que vocês têm em casa, possivelmente vocês viram na casa de alguém, possivelmente vocês viram em alguma empresa, possivelmente viram na escola, né? E tipicamente aquele endereço 92168 ponto alguma coisa, né? Ele aparece em vários ambientes de rede, né? Isso só é possível graças a um protocolo chamado NAT, que também vai ser falado para vocês ao longo do curso, tá? Mas esse protocolo NAT, ao mesmo tempo que ele permite essa repetição de endereços, que foi uma estratégia usada para tentar diminuir essa falta de endereço, ou seja, inicialmente, cada dispositivo tinha o seu endereço exclusivo no mundo. Com a falta de endereços IP, buscou-se por alternativas para poder racionar o uso desses endereços. E o NAT foi uma delas, né? O NAT permitia, então, que o mesmo endereço IP pudesse ser usado em ambientes distintos. Tá? Ou seja, eu poderia repetir o mesmo endereço em máquinas distintas. Então, isso foi positivo, porque diminuiu aí essa escassez de endereços IP disponíveis, mas criou um problema: falta de conectividade ponta a ponta. Ou seja, se as máquinas têm o mesmo endereço IP, elas não têm como se comunicar diretamente uma com a outra. Tá? Porque é impossível, elas têm a mesma identificação. Os roteadores não saberiam como lidar com essa situação. Tá? Além do mais, mesmo que esses endereços não sejam os mesmos, eles são endereços, esses endereços 92168, 172.16, 10 ponto alguma coisa, eles são endereços que foram criados para atender aqui o NAT, e eles não são roteáveis. Então, os roteadores não fazem encaminhamento de pacotes para esses endereços. Tá? Então, não tem conectividade ponta a ponta. Isso era um problema que os projetistas do IPv6 estavam dispostos a resolver. Tá? Então, basicamente, esses três problemas foram os fatores motivadores para se desenvolver um novo protocolo. Tá? Talvez alguém possa perguntar, por que pulou da versão 4 para a versão 6? Alguém sabe? Normalmente você vai sequencial, né? O sucessor do IPv4 deveria ser o IPv5, né? Alguém sabe? Depois vocês podem pesquisar, tá? Mas basicamente é o seguinte: existiu o IPv5, foi um projeto iniciado como sucessor do IPv4, mas logo no início eles perceberam que o caminho que eles estavam trilhando não seria o melhor, e aí eles abandonaram esse projeto e, para fins históricos, eles resolveram manter registrado como protocolo IPv5, tá? Mas que nunca chegou a sequer a um ponto que pudesse ser usado. Né? Então, ficou só para a história. Tá? Vocês dão uma pesquisada. Muito bem. Como eu falei, né? Olha aí. Com 32 bits, que é o tamanho do endereço IPv4, nós tínhamos, ou temos, né? Porque o IPv4 ainda está aí, nós temos 4 bilhões
de endereços IP. Tá? A cada bit que eu aumento, eu dobro isso. Então, com 128 bits, qual é a quantidade de endereços IP que eu posso ter? E a resposta está aqui embaixo. Ó. Estão lendo aí? Consegue enxergar? Sim. O que está escrito aqui? 341 decilhão de endereços IPv6. 341 decilhão. Né? Qual é o tamanho disso? Né? Qual é a ordem de grandeza disso? A tabela aqui está mostrando. Olha, o bilhão está aqui. Ó, né? Trilhão, você bota mais 3 zeros. Quadrilhão, quintilhão, sextilhão, setilhão, octilhão, nonilhão, decilhão, 1 decilhão. Tá? Isso aqui é um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes 3, com 36, tá aqui, ó, com 36 zeros. É um número, assim, para os nossos dias atuais, é inimaginável, né? Imagina você ter essa quantidade de dispositivos sendo utilizados. Será possível? O que vocês acham? E não é apenas 1 decilhão. Não. Nós temos 340 1 decilhões, né? Você pega isso daqui e multiplica 340. É um número absurdo de grande, né, gente? E assim, na verdade, o pessoal que projetou IPv6 fez pensando nisso mesmo. Olha, vamos colocar um tamanho para não ter problema, não vamos dizer nunca mais, mas se tiver que esgotar isso daqui, vai ser algo aí, sei lá, daqui a 3 gerações, 4 gerações, não sei, como se diz. Não é problema nosso, a nossa geração. Eu digo a minha e de vocês, né? Resolver problema de esgotamento do endereço IP de novo. Tá? Então, essa decisão de passar o endereço IP para 128 bits foi para resolver esse primeiro problema aqui. Ó. Aumentou o espaço, e aumentou muito. Né? Aumentou muito. Melhor tratamento de pacotes. Tá? Como vocês vão ver já, o cabeçalho IPv6 foi simplificado. Nós vimos ontem o cabeçalho IPv4, né? E vocês perceberam lá a quantidade de campos que tem, né? É campo versão, é campo tamanho do cabeçalho, é campo de serviço diferenciado, é campo de tamanho do pacote, é campo para identificação, é campo flag, é campo para controle de fragmentação, é campo para determinar qual protocolo de nível superior que foi criado, é campo de checksum, é campo de TTL e o campo dos endereços, né, de origem e destino que são imprescindíveis. Então, é muito campo, tá? O IPv6 simplificou isso, tá? E é interessante o seguinte, a estratégia. Não que os campos que existem no protocolo IPv4 fossem descartados, tá? Os que são comuns foram mantidos. E os que são usados esporadicamente foram colocados, digamos, num segundo cabeçalho. Tá? Então, é possível com o IPv6 você ter, a partir do cabeçalho padrão, apontamento para dizer que existe um cabeçalho secundário. E desse cabeçalho secundário, um terciário, e por aí vai. Tá? Então, foi uma estratégia muito bacana que eles criaram. Existe, sim, um cabeçalho padrão, que vocês vão ver já, e esse cabeçalho pode apontar para outros cabeçalhos, caso seja necessário. Eliminação da necessidade do NAT. Então, aquilo que eu falei, que o NAT foi criado para poder racionar o uso do endereço IP, de maneira que o mesmo endereço fosse repetido, pudesse ser usado de forma repetida entre dispositivos distintos, com essa quantidade de endereço IP, não precisa mais repetir. Tá? E se não precisa mais repetir, eu não preciso mais do NAT. E aí eu volto a ter conectividade ponto a ponto. Tá? Alguns falam, né, ou defendem, levantam a bandeira, de que isso é ruim, porque com o NAT eu tenho um nível de segurança maior, já que meu endereço IP ele não é roteável, então não se consegue facilmente chegar até um dispositivo interno de uma rede que trabalha com NAT. E isso é verdade. Tá? Mas isso não é... O NAT não foi criado para dar segurança. O NAT foi criado para resolver um problema de esgotamento de endereçamento IP. Já que eu tenho agora esse mundo de endereços, não precisa mais do NAT. Se você quiser, você pode usar para fim de segurança ou para alguma outra finalidade, tá?
mas ele não é mais necessário. Beleza? Ok, gente? E aqui, ó, Beleza. vocês têm o número exato de endereços IP V6 possíveis. Aqui, ó. É isso aqui. Ó. Tá? Depois alguém fala para mim que número que é esse. Eu começo. 341 decilhões. E agora? 282 decilhões e por aí vai, né? A gente não está acostumado a falar número desse tamanho. Mas o IPv6, então, veio para resolver essa parada aí. Bom, o encapsulamento do IPv6. Olha aqui o cabeçalho IPv4, conforme nós tínhamos falado ontem. Tá? Versão, tamanho do cabeçalho, tipo de serviço, né, o serviço diferenciado, tamanho total, identificação, flag, deslocamento de fragmento, TTL, protocolo, som de verificação, endereço de origem, endereço de destino. E aqui tem duas coisinhas que eu não falei ontem. O cabeçalho IPv4, como nós vimos ontem, tem um tamanho padrão de quantos bytes? Vocês lembram? Qual o tamanho padrão? É 20 20 bytes. ou é 4? Não, são 20 bytes. Cada linha tem 4 bytes. Lembra? Ah, A gente sim. veio analisando o campo, cada campo, né? Conforme a quantidade de bits. Então, cada linha são 4 bytes. Eu tenho 5 linhas de cabeçalho padrão, 5 vezes 4, 20. Tá? E aí eu perguntei ontem, inclusive, né? Por que será que eles colocaram nesse cabeçalho um campo que diz qual é o tamanho do cabeçalho? Se o tamanho do cabeçalho fosse fixo, informar esse tamanho seria desnecessário, porque seria sempre 20. Né? Seria uma informação redundante. Tá? Mas esses dois elementos que aparecem aqui são para poder dizer para vocês, apesar de a gente não explorar essas opções nessa disciplina, mas o cabeçalho IPv4 pode ser estendido. Tá? Conforme a situação, os pacotes IP são V4, né, IPv4, são gerados com opções. E essas opções aumentam o tamanho do cabeçalho. Tá? Então, por isso que existe esse campo. O padrão é que esse campo tem o valor 5, indicando que são 5 linhas de cabeçalho. 20 bits, 20 bytes, perdão, 20 bytes. Mas, se por acaso for usada uma ou várias opções das disponíveis, o cabeçalho aumenta e esse valor aqui, esse campo, vai exatamente informar para quem está recebendo o pacote IP que o cabeçalho foi estendido. Então, por exemplo, se aqui tiver o valor 6, significa que o cabeçalho tem 6 linhas. Então, seriam essas 5 aqui, que é padrão, e mais essa daqui. Tá? Se essas opções forem opções que ocupem, sei lá, várias linhas, esse valor vai ser atualizado conforme a opção escolhida. Tá? Mas vamos lá, vamos nos concentrar apenas aqui, no cabeçalho padrão, que são 20 bytes, e tem vários campos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 campos no cabeçalho padrão. Tá? Olha o cabeçalho IPv6. Quantos campos tem aí? O outro tinha 12. Tem 8? 8. Né? 3 aqui, 6 e mais 1 e 1. 8 campos. Então já diminuiu de 12 para 8. Tá? Isso não significa que o tamanho do cabeçalho diminuiu. O tamanho do cabeçalho IPv4 é de 20 bytes. Tá? O IPv6, ele tem 4 bytes aqui, 4 bytes aqui. São 8. Tá? Só que o endereço é maior. Ao invés de 32 bits, o endereço tem 128. Ao invés de ocupar uma linha só, né, 128 é 4 vezes 32. Então, cada endereço ocupa 4 linhas. Então, são 4 linhas aqui, 4 linhas aqui. 8 e mais 2 aqui em cima, 10. Que é o dobro. Então, nós podemos dizer tranquilamente que o cabeçalho IPv6 tem 40 bytes de tamanho contra 20 do cabeçalho IP, IPv4. Tá? Então, para que fique bem claro, uma das vantagens apontadas é que o cabeçalho IPv6 tem
menos campos do que o cabeçalho IPv4. E é verdade, tá? Mas isso não significa que ele seja menor. Na verdade, ele é o dobro do tamanho, tá? Mas isso, por quê? Porque a decisão de aumentar o tamanho do endereço vai influenciar, obviamente, no tamanho do cabeçalho. Tá claro isso, gente? Tranquilo para vocês? Sim. Beleza. Tá? Tranquilo. Então, aqui as vantagens do IPv6. O formato do cabeçalho é simplificado, então eu tenho menos campos. Tá? Isso faz com que o tratamento dos pacotes seja mais eficiente, então eu ganho em desempenho. Tá? Carga maior para aumentar a produtividade e a eficiência no transporte. Tá? Ou seja, ele consegue transportar mais dados que o IPv6. Tá? Ele usa uma arquitetura de rede hierárquica para eficiência do roteamento. Tá? Quando a gente vai falando com mais detalhe do IPv6, isso vai ficar claro para vocês. Ele usa configuração automática de endereços, coisa que o IPv6 não faz. Quando você configura qualquer dispositivo para usar o IPv6, sem que você faça nada, o dispositivo cria o endereço IPv6 para ele. Tá? O endereço IPv6 ele tem várias categorias, a gente vai explicar isso ao longo do curso para vocês. Tá? Uma categoria são os chamados endereços IPv6 de link local. Esses endereços são criados automaticamente pelo dispositivo. Basta você ativar o IPv6 aí no seu notebook, no seu smartphone, no seu desktop. Basta ativar o protocolo que vai ser criado um endereço para você. Tá? Não precisa de ter esse servidor DHCP, você não precisa nem estar conectado a uma rede. Tá? A sua máquina vai ter esse endereço. Só você ativar. E, como eu já falei, elimina a necessidade do NAT. Assim como a gente fez ontem, vamos então dar uma olhadinha aqui, né, nos campos, né, do cabeçalho do pacote IPv6. Então, de novo, cada informação, cada linha é composta por 4 bytes. Quando vocês forem estudar qualquer tipo de tecnologia baseada no TCP/IP, os diagramas de PDU, com os cabeçalhos e áreas de dados, sempre são mostrados dessa forma, tá? Em grupos de 4 bytes. Isso é normal. Então, aqui, eu tenho o campo versão, como tem lá no outro protocolo, e perceba que a posição dele é a mesma, é no início, e perceba que o tamanho dele também é o mesmo, tá? Por quê? Quando eu tenho máquinas heterogêneas na rede, umas com IPv4, outras com IPv6, e elas não sabem disso, né? Elas não se conhecem, e não tem como saber, então, a única forma, não tem uma outra forma de saber, né? A única maneira é a máquina que produz o pacote dizer qual a versão do protocolo que está usando. Então, no cabeçalho do pacote IPv6, os 4 bits que aparecem aqui no campo versão são esses aqui, ó. E aí, se a gente fizer o exercício que a gente fez ontem, de converter isso daqui para decimal, o valor gerado é 6, né? O bit mais à direita, peso 1, peso 2, peso 4. Então, tem 4 mais 2 que dá 6. Tá? Então, quando a máquina IPv4 recebe um pacote, analisa esse campo e encontra esta sequência de bits, ela vai entender que quem produziu o pacote está usando a versão 6 do protocolo. Como a máquina que recebeu está usando a versão diferente, ela descarta. Porque ela não tem condições de entender essa estrutura de campo que tem aqui. Ó. Se a máquina fosse continuar analisando o pacote conforme é o projeto IPv4, ela iria entender que aqui tem o tamanho do cabeçalho, que é o segundo campo, e não esse campo aqui, a classe de tráfego. Tá? Então, por isso que não tem como aproveitar. E o contrário também. Se uma máquina IPv6 recebe um pacote que foi criado por uma máquina IPv4, ao analisar o campo versão, ele vai encontrar a sequência 0100, que é 4, né? E vai descartar, porque a distribuição dos campos é diferente, ele não tem como interpretar aqui. Existe um campo aqui chamado classe de tráfego, que tem uma função semelhante ao do serviços diferenciado do IPv4. Tá? A ideia aqui, como acontece com esse outro campo, é permitir que os pacotes IPv6 tenham prioridades. Como eu expliquei ontem. Então, se eu tenho um tráfego normal, estou fazendo um download, estou buscando uma página web tradicional,
Então, isso daí vai ser dividido em vários pacotes e não tem distinção entre eles. Tá? Mas eu estou trabalhando com áudio, estou trabalhando com vídeo, transmissão, né, via rede, que não seja o download de um arquivo de vídeo, mas sim a transmissão em tempo real, eu tenho uma categoria diferente de tráfego. E o IPv6 utiliza esse campo para poder marcar o tráfego de acordo com o tipo. Tá? E aí, conforme essa marcação, um roteador vai decidir, por exemplo, se deixa um pacote IPv6 passar na frente do outro. Tá? Professor, O streaming... Pode falar, Isabel. Professor, o streaming entraria nessa classe de tráfego? Certamente. Talvez o principal exemplo. Tá? Entendi. Professor, eu dei uma cortada para mim aqui, ver se eu entendi. Uma máquina IPv6 não conversa com a IPv4 e vice-versa, é isso? De forma direta, não. Ah, tá. De forma direta, tá? Entendi. Porque, assim, existem técnicas que nós não vamos falar disso aqui, mas que permitem você fazer a comunicação de máquina IPv6 e IPv4, tá? Tem várias técnicas, inclusive. Mas aí é uma espécie de uma tradução, tá, o Diego? É o Diego que perguntou mesmo, né? Foi eu. Aí é uma tradução. Tem uma máquina intermediária que vai pegar um pacote, que conversa os dois protocolos, IPv4 e IPv6, que recebe IPv4 por um lado e, vamos dizer assim, entre aspas, traduz aquilo para IPv6 e manda do outro lado. Entendi. Tá bem? Mas diretamente não tem jeito da comunicação acontecer. O rótulo de fluxo. Esse daqui é um campo diferente um pouquinho em termos de funcionalidade em relação aos campos que existem no protocolo IPv6, tá? Isso daqui não existe lá. Ele sugere que todos os pacotes com o mesmo rótulo de fluxo recebam o mesmo tipo de tratamento pelos roteadores, tá? E isto, não vou dizer que garante, mas, assim, isso é uma técnica, né, ou é uma forma de tentar fazer com que todos os pacotes passem pelo mesmo caminho, algo que é totalmente incontrolável no protocolo IPv4. Se eu tenho um roteador com múltiplas conexões de rede, e essas conexões, algumas delas possam levar à mesma rede de destino, os pacotes IPv4 podem, ora passar por um caminho, ora passar por outro, tá? Sem nenhum controle. Com o IPv6 é possível, não é uma garantia, mas é possível fazer um certo controle para garantir que os pacotes passem pelo mesmo caminho. E isso, Israel, em se tratando de stream, é extremamente desejável. Porque aí você garante que os pacotes cheguem na mesma ordem em que eles foram produzidos. Porque imagina você está assistindo um filme, eu vou exagerar um pouco aqui, tá? E aí, o segundo minuto do filme chega para você antes do primeiro. E aí você assiste o segundo minuto para depois assistir o primeiro minuto. Faz sentido isso? O que você acha? Vocês estão comigo aqui ou caiu a conexão? Acho que não, né? Não, eu tô ouvindo. Eu tô aqui. Tá? Então, você entendeu o que eu falei, Israel? Eu entendi. Não faz sentido mesmo não, professor. Oi? Não faz sentido mesmo não. Você assistir um minuto seguinte na frente do outro. Então, porque é o dois na seguinte... frente do minuto 1. Porque o que acontece? Quando você, por exemplo, está fazendo download, os dados chegarem fora de ordem, não tem problema. Porque o que acontece? A máquina receptora vai, antes de entregar o arquivo para você, ela vai reorganizar. Se o pacote 2 chegou primeiro que o pacote 1, antes de te entregar, ela coloca na ordem certa. É um download. Então, você pode esperar. Agora, quando você está fazendo a transmissão de stream, a ideia é que você receba o pacote com o stream e já exiba, né? Coloca lá no player para o cara poder assistir, poder escutar. Então, não tem como ficar esperando chegar para poder reorganizar. Tá? Então, se você garante que os pacotes passem pelo mesmo caminho, através de um rótulo de fluxo, assim, isso daqui, gente, para ficar bem claro, não é 100% garantido. É uma possibilidade que foi criada pelo protocolo IPv6, que não existia no IPv4. Tá? Mas uma vez que isso daqui funcione, digamos, plenamente, você tem a certeza que os pacotes vão chegar na mesma ordem, porque eles vão passar pelo mesmo caminho. E não tem como um pacote passar na frente do outro, passando pelo mesmo caminho.
Tá? O tamanho da carga, então, esse campo aqui, tamanho da carga, ele tem 16 bits, indica o tamanho da parte de dados. Olha só que interessante. Ontem, nós estudamos o IPv4 e eu falei para vocês de um campo que era tamanho total. Lembram disso? Que tinha 16 bits de tamanho. Você lembra disso? Com 16 bits, a gente fez a conta, né, e chegamos ao número de 65.535. Ou seja, o pacote IPv4 consegue transportar, no máximo, né, 65.535 bytes. Porque aquilo ali, aquele campo, representava o tamanho total. Tá? Agora, o que foi feito? Eu tenho um campo também com 16 bits, mas ele representa o tamanho da carga. Ou seja, está descontando o cabeçalho. Porque o cabeçalho tem tamanho fixo, 40. Então, eu não preciso saber o tamanho dele. Tá? Então, aqueles 65.535 agora pode ser de carga útil. Eu não preciso descontar mais o que seriam os 20 bytes, pelo menos, do cabeçalho. Então, por isso que aumenta a capacidade de transporte de um pacote IP. Agora, a capacidade seria 65.535, que é a mesma conta que a gente fez ontem, mais os 40 bytes do cabeçalho. Tá? Então, aumentou a capacidade. Olha esse campo aqui, ó. Próximo cabeçalho. Tá? Como eu falei, os recursos que existiam no cabeçalho IPv4, de maneira geral, eles não foram descartados. Aqueles que são menos utilizados simplesmente foram retirados do cabeçalho principal. Mas se for necessário utilizá-los, tranquilo. Monta-se um cabeçalho auxiliar com esses campos, os que não estão aqui, e esse campo aqui próximo ao cabeçalho vai indicar, na sequência de bits aqui, ó, onde começaria esse cabeçalho auxiliar. E esse cabeçalho auxiliar também tem um campo próximo ao cabeçalho, que, se for necessário, ele aponta para um terceiro cabeçalho. Tá? Então, essa é uma característica interessante. Limite de saltos é a mesma coisa que o TTL, só mudou o nome. E os campos de endereço IP de origem e endereço IP de destino, que tem, como eu falei já, 128 bits de tamanho, ou seja, 4 vezes maior em termos de bits, tá? Do que o seu antecessor. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Aqui tem uma demonstração em vídeo, usando uma ferramenta que eu já comentei com vocês, o Wireshark. Nós não chegamos a usá-lo, até porque a gente não está presencial, mas vale a pena assistir, tá? Os vídeos que estão dentro aqui do material são todos com o áudio em inglês, mas para quem não domina, pode clicar aqui nesse close caption aqui, que vai mostrar a legenda, e a legenda aqui, ela é bem traduzida, tá? Não é essas legendas de tradução automática, não. Vale a pena, tá? Não só esse vídeo, como outros que vocês têm à disposição dentro do material. E aí, como eu falei, né, que hoje seria mais rápido, que era só complementar o de ontem, né? Uma atividade aqui para a gente poder ver se vocês fixaram a ideia. Tá? Aqui eu tenho os campos do cabeçalho IPv6 e aqui a descrição. Então, qual desses campos que classifica pacotes para controle de congestionamento? Classe de tráfego? Faz todo sentido, né? Classe classifica, né? É isso aí. Qual desses campos identifica onde começam os dados para o protocolo da camada superior? Isso daqui eu não falei explicitamente, não, mas vamos ver se vocês pegaram. Identifica onde começam os dados para o protocolo. Para o protocolo da camada superior. Então, eu estou falando de protocolo IP, né? IPv6. A camada superior é a camada de transporte. Então, qual desses campos identifica onde começam os dados da camada de transporte? Seria a versão? Bom, Israel falou versão. Alguém falou outra coisa aí. Não, falei versão também. Versão também? É. A versão, gente, é tão somente para identificar a versão do protocolo IPv6, se é 4 ou se é 6. Tá? Eu acho que seria o rótulo, não? O rótulo de fluxo? Isso.
Não, não, também não. O rótulo de fluxo vai mapear os pacotes, né, como eu falei, para seguir o mesmo caminho, tá? É o próximo cabeçalho. É esse aqui, ó. Eu falei, como eu disse, eu não expliquei, eu não coloquei de forma explícita essa relação entre o cabeçalho IP com o cabeçalho da camada de transporte. Mas ele tem o campo próximo ao cabeçalho que pode apontar para um outro cabeçalho IP, como eu falei agora há pouco, o cabeçalho auxiliar, e em algum momento ele vai apontar para o cabeçalho da camada de transporte. Esse campo aqui, pessoal, é para substituir, deixa eu voltar aqui, ó, para substituir aquele campo protocolo que existe lá no cabeçalho IPv4. Aqui, ó. Eu falei ontem rapidamente, talvez até por conta da queda da internet, se vocês não tenham se atentado. Esse campo protocolo aqui, ó. Você lembra que eu expliquei ele ontem? Eu falei rapidamente sobre ele. Então, no IPv4, esse campo protocolo, ele serve para que se saiba qual protocolo que gerou os dados que estariam sendo transportados aqui. Protocolo de camada superior. Então, no caso, nós estaríamos falando de protocolo TCP ou protocolo UDP. Tá? Isso é importante de se saber em alguns casos, por exemplo, em firewalls. Né? Quando chega um pacote IP num firewall, e se por um acaso você configurou uma regra para poder bloquear o pacote pela porta de protocolo, que eu vou explicar isso, mas eu não. O Agnaldo deve explicar isso para vocês, a disciplina dele. Para que o firewall possa saber onde está o número de porta, para verificar se ele bloqueia ou se ele deixa passar, ele tem que saber qual é o protocolo da camada superior que foi utilizado para poder inspecionar aqui dentro. Em algum lugar aqui vai estar o número da porta do protocolo, tá? Do protocolo de camada superior. Ok, gente? Aí, esse protocolo, aliás, esse campo próximo ao protocolo, que eu estava explicando para vocês, ele tem como função principal permitir. Opa! Ele tem como função principal permitir que os demais campos do protocolo IPv6 que não que estavam no IPv4, mas não estão mais no cabeçalho principal, eles possam ser anexados ao cabeçalho, né? Então tem o cabeçalho principal, e do principal, através desse campo, eu indico qual é o cabeçalho auxiliar. E além disso, eu posso usar isso daqui para poder dizer onde está o cabeçalho do protocolo de camada superior. Então, esse campo, com ele, você também consegue fazer o papel do campo protocolo que está no protocolo IPv6, mas que não está aqui. Ficou claro isso? Um pouco. Talvez assim, a gente mostrando no Packet Tracer, né, com a ferramenta de simulação, vai ficar mais fácil vocês entenderem, tá? Vocês me cobrem isso. Vamos lá. Identifica o tamanho da parte de dados do pacote. Qual desses campos aqui? Tamanho de carga. Tamanho da carga. Tá? Classifica os pacotes para controle de congestionamento, nós tínhamos falado já. Quando esse valor atingir 0, o remetente será notificado de que o pacote não foi entregue. Rótulo de fluxo? Eu acho que é o limite de salto. Limite de salto. Esse campo equivale ao TTL. Lembra que eu expliquei ontem para vocês o TTL? TTL é um valor inteiro, os roteadores vão diminuindo esse valor, e se por acaso chegar em 0, o roteador descarta. Tá? No caso do IPv6, o campo TTL não existe. Ele foi substituído pelo limite de saltos. Né? Identifica onde começam os dados para o protocolo da camada superior. Agora você sabe, né? Olha o rótulo. Não, é o próximo para o cabeçalho. Olha, repetiu? Não, é porque o exercício voltou do 0, né? Ah, tá. É a mesma coisa. No IPv6, esse campo é sempre definido como 0110. A versão. Versão. Muito bem. Sugere que todos os pacotes recebam o mesmo tipo de tratamento por roteador IPv6. Só sobrou uma alternativa, né? É o rótulo de fluxo. Tá? Então, esses exercícios que tem dentro do material eu acho muito bacana para fixar o conceito. É claro que numa aula, eu falando rapidamente, e logo depois
arguindo vocês, dúvidas vão surgir, sem dúvida alguma, tá? Agora, é legal que vocês leiam o material, eu sempre recomendo isso, e façam isso daqui para tentar fixar, né? Colocou a informação errada, ele vai falar, ó, tente novamente. Aí não está entendendo ainda, começou a chutar para poder descobrir onde que é, volta lá no material, dá uma lidinha para ver o porquê que você achava que era uma coisa e na verdade não é, tá? Acho que é muito rico esse material. Aproveitem, explorem, tá? Bom, gente, aí a gente já muda de conversa. Então, a minha intenção para essa semana era que nós falássemos apenas dessas questões aí de básicas dos protocolos, né, IPv4 e IPv6. Era para esgotar isso ontem, tá? E acabou não dando tempo. Então, eu vou, como eu disse, a aula de hoje seria mais rápida, só para a gente finalizar esse assunto. E aí, na próxima semana, na próxima quinta-feira, a gente vai começar a falar de uma das funções mais importantes do protocolo IP, que é o roteamento, tá? Então, a gente começa falando sobre decisões de caminhamento. E essas questões que eu apresentei para vocês agora, a estrutura do cabeçalho IPv4, a estrutura do cabeçalho IPv6, elas vão ser utilizadas ao longo dessa conceituação, ou desses exercícios que a gente vai fazer, tá? Eu quero aproveitar, então, nós temos com tempo aqui, para poder pedir mais uma vez para que quem não providenciou ainda, o Otávio, eu não sei, procure baixar e instalar a ferramenta Packet Tracer, tá? Que é o simulador que a gente vai utilizar esse semestre, tá? Acho que o Otávio não tem problema com relação ao hardware, né? Ele tem um computador em casa. Quem não tem, né? Que eu já falei isso na aula inaugural, procure providenciar um computador. A escola tem computadores para poder emprestar. Então, se não tiver um computador, se não tiver um irmão, um parente que possa emprestar, me fale, que a gente vai providenciar isso para vocês através da escola. Seria, né, se deslocar uma vez para ir lá para poder pegar esse equipamento e ficar com ele em casa o tempo que for necessário. Então, assim, nós vamos precisar disso porque, como eu estava dizendo agora há pouco, eu vou explicar um conceito que é como é que funciona o campo protocolo, e aí sem uma ferramenta né, para poder mostrar isso, fica mais difícil. E mesmo que eu abra o meu Packet Tracer aqui e poder mostrar isso para vocês, é muito mais produtivo vocês fazerem junto comigo, tá? E não só para poder entender conceitos, né? Como vocês já viram, o Packet Tracer me permite construir cenários e testar se está funcionando ou não. Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá? O nosso curso é muito curto, são 3 anos apenas. Nós estamos chegando no final do primeiro ano. Então, quanto mais nós aproveitarmos o tempo que temos para poder praticar, melhor será. E eu entendo que, apesar da pandemia, a gente tem condições de fazer isso, tá? Temos ferramenta para poder nos auxiliar com a prática. Não é a mesma coisa que fazer numa situação real, botando a mão no equipamento? Não, não é. Mas é muito próximo disso, né? Quando nós tivermos condições de estarmos presencial lá, vocês vão perceber. As configurações que a gente faz usando o Packet Tracer são as mesmas que a gente vai fazer nos roteadores e suítes reais que a gente tem dentro do nosso campus, tá? Então, fica o recado aí, fica mais um alerta, né? Providencie isso o quanto antes para a gente poder estar trabalhando tão logo seja necessário. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor. Então, como eu disse, hoje era rapidinho, eu vou me despedir de vocês, já. E aí, na próxima quinta-feira, a gente continua aqui com o nosso bate-papo. Alguma pergunta? Não, tenho não. Beleza, então, pessoal. Então, um bom final de semana para vocês e até a próxima quinta. Então, professor. Valeu, Boa pessoal. Falou. Boa noite para vocês. Boa noite, um abraço.